Brincadeira, irmãos, enquanto a gente está se ajeitando aqui, eu já peço para você abrir a sua Bíblia ou fazer aqui a leitura, acompanhando a leitura da projeção do livro da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, o texto a ser meditado nessa noite, é o texto que vai do verso 1 até o verso de número 10. Gálatas, capítulo de número 6, os versos 1 até o verso de número 10. E eu queria dizer algo antes mesmo de ler o livro. Muitas vezes nós ficamos pensando no tamanho da igreja. Nós teremos a reunião do nosso presbitério, o presbitério de Botucatu, que deve acontecer no próximo sábado. E estaremos lá com a graça de Deus, eu, presbítero Dori, representante da igreja. E sabe que pensando nisso, né, são tantos relatório de crescimento de igreja, de movimentação financeira, das atividades, das sociedades da igreja, e não tem como nós não pensarmos, né, em saúde espiritual e em crescimento. E o reverendo Jonatas compartilhou com a gente, com os pastores, um artigo muito interessante de um pastor norte-americano chamado Tom Rainer. Ele escreveu um livro, vários livros, dentre eles um livro chamado Igreja Simples, falando da importância de igrejas menores. Eu fiquei pensando na nossa, nós não somos uma igreja grande. Mas ele dizia, né, fazendo o uso do contexto norte-americano, que é o contexto dele, ele dizia assim, que a grande maioria dos municípios norte-americanos, eles têm menos de 5 mil pessoas. Então, por que ficar pensando em igrejas tão grandes? Ele dizia, a igreja grande tem o seu papel e a sua importância, mas dentro do estudo dele, ele dizia que a maior necessidade lá nos Estados Unidos hoje são de igrejas menores. E eu fiquei pensando no Brasil também, quantos e quantos municípios nós temos com 5 mil ou menos habitantes? E fiquei imaginando, fiquei pensando na nossa igreja, porque o que nós vamos conversar hoje aqui leva em consideração fatores que são muito positivos que nós temos vivido aqui na igreja, que são fatores de unidade, de comunhão, de compartilhar a vida. E esse texto do apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco sobre isso também. Eu queria então pedir a sua atenção para você acompanhar a leitura de Gálatas 6, versos 1 até o verso de número 10. O texto fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Acompanhe a leitura, o texto diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez, Pai, lemos a Tua palavra, pedimos humildemente que o Espírito Santo a aplique nas nossas mentes e coração, e que dessa maneira o Teu povo saia edificado pelo Senhor mesmo. O Senhor é o único que pode e que de fato sonda a nossa mente e o nosso coração, e é o único que pode aqui, ó Deus, promover transformação, e que essa transformação seja na vida de cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria trazer um tema para essa mensagem hoje, e esse tema é a espiritualidade que aparece na vida diária. Dá para ler bem? Dá para enxergar bem aqui? Será que precisa apagar a luz aqui ou não? Então a gente vai deixar aqui o tema e os pontos. E lembrando que essa carta aos Gálatas é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E dentre tantas coisas, ele defende aqui o evangelho da justificação pela graça mediante a fé. E é muito interessante a gente perceber isso, não é? Porque ali o que acontecia?
Falsos mestres tentavam entrar com ensinos que deturpavam o ensino de Paulo, que diziam, não, nós precisamos ainda guardar a lei, mas precisamos guardar a circuncisão e tantas outras coisas. O Neto, nosso professor hoje aqui, o presbítero Neto, ele falou um pouco sobre isso na abertura da escola dominical. E Paulo, ele vem trabalhar essa questão aqui, de que aqui em Gálatas, a gente lendo essa carta, você vai perceber que ele fala, ele defende o evangelho da justificação pela graça mediante a fé. E é interessante a gente pensar nisso, porque hoje em dia, muitas pessoas pensam que a boa espiritualidade, uma espiritualidade sadia, ela é medida pelo quanto uma pessoa ora, né? Pela quantidade de horas que a pessoa passa em oração, pela quantidade de horas que a pessoa passa cantando, ou conhecendo, ou estudando a Bíblia. Isso tudo é muito importante. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Aqui nesse texto, Paulo ele vai ensinar para nós que a verdadeira espiritualidade, ela se revela principalmente na maneira como nós tratamos um ao outro. Não adianta se eu for uma pessoa completamente conhecedora da palavra, mas arrogante. E nós temos vivido isso e muitas vezes não percebemos. O grupo de louvor estava aqui, a Priscila cantou aqui, tocou o hino juntamente com a gente está aqui. Mas imagina que eu sou ali o baixista, e na hora que eu estou aqui, eu louvo, eu levanto a mão, e na hora que eu passo pelo meu irmão, eu não olho na cara dele. Eu tenho visto pessoas, e não aqui na igreja, não é indireta para ninguém, mas é para a gente pensar, que na hora que vai passar pelo irmão, vira o rosto para não cumprimentar. Ah, mas a pessoa, nossa, tem doutorado em Bíblia, mas não está servindo para muita coisa, né? Então aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós que a verdadeira espiritualidade, ela se revela também, né? É claro que a pessoa que busca a vida com Deus ora, e a pessoa lê a palavra, e a pessoa medita, ela canta, e ela jejua, mas ela se mede também na forma como nós lidamos um com o outro. E é interessante que nesse capítulo 6, você vai perceber que no capítulo anterior, Paulo estava falando sobre o fruto do Espírito. E depois de ensinar sobre o fruto do Espírito, agora ele mostra como é que esse fruto é vivido de forma prática na vida comunitária. Então vamos lá para algumas lições que esse texto passa para nós. E a primeira lição, baseada no verso 1, nos mostra que o cristão espiritual, eu vou chamar de cristão espiritual, porque hoje muita gente tem dito, eu sou cristão, mas vivido de uma maneira que não se adequa muito àquilo que é o exemplo da prática da palavra de Deus para nós. Então eu vou chamar de cristão espiritual essa pessoa que deseja, né, ser mais parecida com Jesus Cristo. O cristão espiritual, ele restaura o irmão que caiu, ele restaura quem caiu. Vamos ler mais uma vez o verso de número 1. Não precisa colocar o texto aqui não, vou pedir para o João deixar só a lição aqui, mas deixa a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. O verso 1 nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo ele não está dizendo se um descrente cair, mas ele está dizendo se alguém for surpreendido numa falta. Então aqui ele não delimita apenas a possibilidade de pecado para aquele que não é cristão. Senão ele teria dito, se um descrente cometer um pecado, quando você vê, mas ele não, ele abre o leque, ele está dizendo, se alguém for surpreendido numa falta, esse alguém também considerando a própria comunidade da fé. Então, se alguém for surpreendido numa falta, né, e ele diz o que você tem que fazer. Vocês que são espirituais, sois espirituais, o texto está dizendo, corrigiu com o espírito de brandura. Então vamos lá ver o que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo que o cristão é uma pessoa que ainda pode e vai falhar, que vai tropeçar, que vai cair em pecado. Sabia disso? E parece o óbvio do óbvio, mas parece que tem gente nas igrejas, né, e a gente tem que abrir os olhos para isso não acontecer aqui, que não entende isso. Quando o irmão peca, demoniza o irmão. Mais uma vez eu digo, vê o cisco no olho dele, mas não vê a trave que está no seu. E aqui a pergunta que a gente tem que fazer não é se alguém cair. A pergunta é como a igreja vai reagir quando alguém cair. O apóstolo ele afirma que quando alguém cair, os espirituais devem corrigir. Então vamos lá. Eu queria
pegar alguns termos aqui no texto original no grego para a gente entender. O texto está dizendo, vós que sois espirituais. Está vendo aí no verso de número 1? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Espirituais aqui é a tradução do termo pneumatikos do grego, que significa o quê? É algo relacionado ao espírito humano, a uma alma racional, né? É algo, isso aqui com base, não são palavras minhas, é o dicionário da Bíblia, né, de Almeida, o dicionário que olha para o texto original e ele vai dizer assim, que esse termo, ele significa o quê? Aquele que pertence ao espírito, ou seja, um ser superior ao ser humano, contudo inferior a Deus. Está dizendo assim, olha, né, alguém que é cheio e governado pelo Espírito de Deus. Então ele está dizendo, se você, né, se alguém cair, você que é cheio do Espírito, você que é governado pelo Espírito Santo de Deus, é isso que ele está querendo dizer pelo termo espirituais. Então você perceba que exige um trabalho, você tem que buscar ser cheio do Espírito. Lá na outra carta de Paulo aos Efésios, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito, Efésios 5,18. Então aqui ele está dizendo, se alguém for surpreendido de alguma falta, vocês que são espirituais, né? Uma pessoa que pertence ao Espírito Santo de Deus, na definição aqui desse dicionário de grego, um ser superior ao ser humano, mas inferior a Deus, um ser que é governado pelo Espírito de Deus. Se alguém cair, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de brandura. E corrigir aqui do grego katartizo, que significa o quê? Emendar. Você emenda aquele que estava quebrado ou rachado. Você vai emendar, você vai, eticamente, você vai fortalecer, você vai aperfeiçoar, você vai completar, você vai fazer com que essa pessoa se torne o que ela deve ser. Olha só o que Paulo está dizendo. Se alguém for surpreendido numa falta, um pecado, você que é espiritual, você que é governado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser um instrumento para corrigi-lo, no sentido de emendá-lo, no sentido de restaurar aquilo que está quebrado. E você vai fazer isso de que forma? Com espírito de brandura, do grego prautes, que significa o quê? Significa gentileza, bondade de espírito, significa humildade. Então, se alguém for surpreendido de alguma falta, você, que é governado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser um instrumento para que essa pessoa que estava quebrada seja reparada, e você vai fazer isso com gentileza, com bondade de espírito, com humildade. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, Paulo está ensinando o quê? Que o objetivo é restaurar, não condenar. O apóstolo Paulo está dizendo que a atitude deve ser uma atitude de mansidão, se alguém for surpreendido numa falta, não de superioridade. Perceba? Ele está dizendo que se um irmão cair, você vai ajudá-lo, e quem ajuda deve também vigiar a si mesmo, lembrando que você também é frágil, porque é isso que ele continua dizendo, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, é o que essa primeira lição está dizendo. Nós devemos ser aqueles que restauram quem cai. E para isso, comece a perceber a importância de você fazer parte de uma comunidade de fé, de uma comunidade cristã. Como uma ilustração aqui, a gente poderia dizer o seguinte, usar o exemplo de um hospital. O hospital ele não existe para mostrar pessoas saudáveis. Você vai dentro do hospital, não tem só gente saudável, verdade? Fred, chega lá, está todo mundo saudável? Todo mundo lá sem doença nenhuma? Não, o hospital não é isso. Ele não está lá para exibir pessoas saudáveis, mas para tratar de gente doente. A igreja também. Espiritualmente, nós precisamos, então, com esse espírito de brandura, de mansidão, com esse espírito, né, de ternura, ajudar aquele que está em dificuldade. A gente precisa fazer isso. Isso significa, né, ser um cristão espiritual. O texto está dizendo que se nós que somos espirituais queremos de fato agradar a Deus, nós vamos ser instrumento para restaurar quem cai. E ao mesmo tempo, é o que o verso de número 1 está dizendo, e eu tenho que, ao mesmo tempo, que eu quero ser essa bênção na vida do meu irmão, tomar cuidado, porque é isso que ele está dizendo, guarda-te para que não seja também tentado. Mas o texto continua,
e dos versos 2 a 5, nós temos uma segunda aplicação, uma segunda lição para nós. O cristão espiritual ajuda a fazer o quê? A carregar cargas. Você começa a perceber que o apóstolo Paulo está dizendo que o objetivo de você enquanto cristão não é apenas buscar o seu bem, o bem-estar. Você não está aqui apenas olhando para você. Percebe que ele está fazendo uma relação da sua vida com a vida do seu irmão? Se alguém for surpreendido numa falta, fica na sua, aí, cada um com seus problemas, cada um por si, Deus por todos. Muita gente fala isso. Ele fala, não, você que é espiritual, vai corrigi-lo, vai restaurar o que estava quebrado, faça isso com ternura. Aqui, a partir do verso 2, o cristão espiritual ajuda a carregar cargas. Leia na sua Bíblia, versos 2 a 5, o texto diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, às vezes a vida é pesada, existem momentos em que você vai enfrentar luta emocional, luta espiritual, a família está de pernas para o ar, a gente está assim, as coisas estão acontecendo, as dificuldades. Só que quando a gente olha para esse texto, você vai perceber que Deus nunca planejou que nós enfrentássemos tudo isso sozinhos. O texto está dizendo, verso 2, levem as cargas uns dos outros, e assim vocês fazem o quê? Vocês cumprem a lei de Cristo. E aqui a gente precisa lembrar, com base nesse texto e em toda a sabedoria bíblica, você cumpre a lei de Cristo, a lei do amor, quando? Quando você ora. Mas não apenas por você, quando você ora pelos outros. Quando você apoia o seu irmão, quando você caminha junto nas dificuldades. Olha a importância da comunhão, olha a importância da comunidade. Ou seja, nós cumprimos a lei de Cristo quando nós vivemos uns com os outros. Tem gente que às vezes diz assim, não vou na igreja, não gosto muito, não curto esse negócio de igreja, mas eu tenho a Bíblia na minha casa. Então se essa pessoa lê, a pessoa vai perceber a importância que Deus dá à comunhão. Então eu queria dizer para você, que reunião de oração aqui da igreja, já quero fazer uma aplicação, de que a nossa escola bíblica dominical, de que as visitas que você faz aos seus irmãos da igreja, de que tudo isso é instrumento, tudo isso é bênção de Deus na nossa vida. Então eu digo para você, envolva-se na vida do seu irmão. E digo mais, uma percepção pastoral aqui que eu vou compartilhar com a igreja. Quanto maior o envolvimento com a igreja, e aqui eu estou dizendo com as pessoas, quanto maior esse envolvimento, menor é a chance do seu esfriamento espiritual. Sabia disso? Quanto mais você se envolver na vida do seu irmão, quanto mais você viver com o seu irmão, que é plano de Deus, quanto mais você faz isso, menores são as chances de você esfriar espiritualmente. Porque o teu irmão vai ser uma bênção na sua vida. Volta para o ponto anterior, porque se você for surpreendido numa falta, ele que é espiritual, ele que está buscando ser cheio do Espírito, ele vai admoestar você, ele vai te corrigir com o espírito de brandura. Ele vai pôr a mão em você e falar, meu irmão, vem cá, vamos conversar. Olha o que você está fazendo. Meu irmão, eu acho que isso aí que você está fazendo. E a gente tem que ter amizades assim. Eu tenho um irmão que a gente tem se visto pouco. Ele mora em São Bernardo do Campo, já esteve aqui com a gente. E nós somos assim, muito amigos, mas um dia eu, jogando bola na firma que eu trabalhava, eu quebrei o pé. E ele foi fazer uma visita para mim. Ele e a esposa dele. Eu quase dei com o pé, com gesso na cabeça dele, de tanto que a gente brigou por conta de Corinthians e Palmeiras. Eu falei, vai embora daqui, senão um vai matar o outro. Mas assim, se eu precisar olhar para ele e falar assim, vem cá que você está errado, ele vai ouvir. E se ele falar para mim, você está errado, eu vou ouvir. Por quê? Porque existe esse espírito de brandura, existe esse desejo de ser uma bênção um na vida do outro. Então envolva-se na vida do seu irmão, desenvolva relacionamentos. Voltando aqui para o texto, Paulo está ensinando aqui também que ao mesmo tempo que a gente precisa levar as cargas dos outros, você também precisa de equilíbrio. Cada pessoa precisa aqui, olha o verso 5,
assumir a sua própria responsabilidade espiritual. Verso 5 diz o seguinte: cada um levará o seu próprio fardo. Então a gente precisa entender o seguinte: a vida cristã é solidariedade, mas é solidariedade sem irresponsabilidade. Seja bênção na vida do seu irmão e guarda para que você não seja também surpreendido de alguma falta. E ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Ah, mas eu não me amo. Mas Jesus morreu na cruz por você. Jesus te ama. E às vezes a gente desvaloriza demais a nossa vida. Então a gente tem que fazer isso, irmãos. Um cristão espiritual, em segundo lugar, ele vai ajudar a carregar as cargas uns dos outros. E você aqui na nossa igreja, eu falo sem medo de errar, você tem oportunidade, você tem pessoas para carregarem os seus fardos juntamente com você. Ah, pastor, mas eu não tenho vivido isso. Então busque. Eu já contei também o que aconteceu comigo. Eu cresci em um lar onde o meu pai não ia juntamente conosco à igreja. Graças a Deus hoje, prestes a fazer 76 anos, pela graça de Deus agora deve estar chegando na igreja lá. O culto lá começa às 19h30. Se Deus quiser, está indo hoje. Mas eu, enquanto criança, se eu quisesse ficar em casa, eu tinha com quem ficar. E aí o que acontecia? Por um período eu não ia no culto, eu só ia na escola dominical. E aí a minha mãe falou: vamos começar a ir no culto? Vamos. E um dia no culto, no salão social, os jovens conversando lá, e eu lá com os meus 14, 15 anos, 16, idade do Natan hoje mais ou menos, parado em um canto assim. Aí a minha mãe chegou para mim e percebeu, em um canto os jovens lá e eu ali afastado no outro. E ela chegou até onde eu estava e dizia assim: você não vai lá conversar com eles? Eu falei: não, nunca ninguém veio conversar comigo. Ela falou: e você já foi alguma vez conversar com eles? Irmãos, o atravessar daquela sala gerou para mim a possibilidade de amizades que continuam e que perseveram até hoje. Eu atravessei a sala, foi até onde eles estavam. Então a gente precisa buscar isso também, porque cumprir a lei de Cristo significa esse envolvimento. Ore pela vida do seu irmão, apoie o seu irmão, caminhe junto com ele nas dificuldades. É isso que a gente tem que fazer. Vida cristã, solidariedade sem irresponsabilidade. Mas vamos seguir o texto aqui, que o texto tem mais coisa para ensinar para nós. E a partir do verso 6 até o 8, nós temos uma terceira aplicação. O cristão espiritual entende que a vida é uma semeadura. O apóstolo Paulo vai usar um exemplo aqui que falava muito ao coração das pessoas. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, e todos nós estamos, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus tocou no meu coração para esse texto, com esse versículo, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha os dias que nós estamos vivendo. Olha quanta gente aí na festa da carne hoje. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E Paulo vai usar aqui um termo, aquele que semeia. Para eles, aqui, para os ouvintes dele, o apóstolo está usando uma metáfora agrícola, que certamente os seus primeiros ouvintes conheciam muito bem. Por quê? Porque para eles, semear não era uma ideia abstrata, era o quê? Era um processo claro e era um processo exigente. Aquilo que o homem semear, do grego speiro, ou speiró, que significa o quê? Aquele que semear, aquele que espalhar, aquele que disseminar. Porque ele está dizendo isso no verso 6, mas aquele que está sendo instruído, e aqui no verso 8, melhor dizendo, porque o que semeia, ou seja, porque aquele que dissemina, porque aquele que espalha a própria carne, da carne colherá corrupção. E aqui eu fui estudar um pouquinho para ver como é que era nos dias do apóstolo Paulo, quais eram os passos para uma boa plantação. Porque o apóstolo está dizendo, aquele que semear, aquele que disseminar, aquele que defender essa ideia, ele vai colher de acordo com aquilo que ele tem semeado. E os passos para uma boa semeadura, para uma boa plantação, eles incluíam, em primeiro lugar, preparar a terra. Então, quando Paulo está falando, aquele que semear,
As pessoas já pensavam nisso. Para semear significa o quê? Preparar a terra. Antes de qualquer semente ser lançada, o agricultor precisava fazer o quê? Arar o solo, remover pedra, espinho. Ele precisava, né, tirar ali a sujeira, ele precisava fazer toda essa preparação. E eu tentei fazer um paralelo, né, para a gente aplicar espiritualmente isso para nós. Ou seja, sem uma preparação do coração, irmãos, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem disposição de conhecer a palavra e conhecer para obedecer, a gente não vai gerar fruto. Então, em primeiro lugar aqui, né, para semear, você precisava preparar a terra. Mas depois de preparar a terra, você precisava escolher a semente correta. Então você começa a perceber que, né, tem um trabalho aí. Ou seja, o agricultor ele sabia que a colheita ia depender do quê? Da qualidade da semente. Então ele tinha que preparar a terra, tirar a sujeira, arar, né, abrir ali os buracos. Ele precisava escolher uma semente correta, se ele quisesse ter um bom resultado. E para nós aqui, isso significa que aquilo que a gente coloca na mente, no coração, diariamente, também vai gerar resultado na nossa vida. O Neto, uma vez dando uma aula aqui, ele falou, é como se você tivesse, né, 2 potes, você está alimentando 2 animais, né? Você está alimentando, né, um cordeirinho e um leão. Imagine assim. Ou você está alimentando o bem e o mal, né? Qual que é o pote que vai ter mais força? Aquele que você mais alimentar. Então a gente precisa escolher a semente correta também. Mas, além de preparar a terra e escolher uma semente correta, o agricultor aqui ele precisava semear de forma intencional. Ele não ficava simplesmente na boa intenção. Ele tinha que ir lá e fazer. Ou seja, semear ia exigir esforço físico, ia exigir planejamento. Assim também é na nossa vida. A colheita não ia vir automaticamente. Não era apenas comprar terra e sentar e cruzar os braços e falar assim, cresça. As pessoas semeiam e as pessoas hoje, aqui no Brasil, investem muito pesado nisso. Há anos atrás eu estava lá na cidade de Assis, na fazenda de um irmão da igreja. Ele foi mostrar para mim a irrigação que ele tinha na fazenda. Ele comprou aparelhos lá, tinha um aparelho de irrigação que tinha 400 metros de comprimento. E ele estava explicando para mim, falando, pastor, isso aqui tem um sensor aqui acoplado ao computador, que quando o sensor passa por cima da terra, o sensor ele mede a umidade da água para ver se ali precisa de água ou se não precisa. Ele comprou vários aparelhos desses, o aparelho tinha 400 metros, você imaginou? Então você acha que você chega lá e vê aquela plantação nascendo, às vezes você está andando na estrada e você vê as plantações. Não, isso aí é semear de forma intencional. E também, fazendo uma aplicação para nós, o crescimento espiritual ele não vai acontecer do nada. Vou comprar uma Bíblia de estudo magnífica, fantástica. Aí você compra, larga lá na prateleira e não abre, e não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que ser intencional. O semeador ele precisava cuidar continuamente da plantação. Não era largar a semente lá e esquecer, falar assim, vou viajar, vou pescar lá com o Dori, mês que vem eu volto. Não, ele tinha que, depois de semear, ele precisava regar, proteger, retirar ervas daninhas. Na nossa vida também, irmãos. A vida espiritual, para mim e para você, ela vai exigir perseverança. Ela vai exigir, né, que pecados que nós achamos que são pequenos e não tratados, que sejam cuidados, que sejam confessados. É dia a dia. Eu quero uma vida com Deus, mais intimidade com Deus. Né? Você já ouviu aquela história que se você quer um resultado diferente na sua vida, continuar fazendo as coisas da mesma forma não vai gerar nenhum resultado diferente? A gente está aqui para estudar a palavra, a gente está aqui para crescer na graça e no conhecimento. Tem que ser de forma intencional. Por último lugar aqui, o agricultor ele precisava também esperar o tempo da colheita. Quem veio hoje aqui na aula da escola dominical percebeu isso muito bem. Deus age na hora dele, no tempo dele. Nenhum agricultor vai colher no dia seguinte ao plantio. E às vezes parece que a gente faz isso. Vou na reunião de oração, estou com a dificuldade, vou orar hoje. A resposta não vem amanhã, semana que vem a gente não ora mais. Deus age no tempo dele. A transformação espiritual verdadeira,
é progressiva, mas a gente precisa entender que Deus vai agir no tempo dele. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, né, aquele, no verso 8, que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, ele está dizendo, pare por um momento e pense, você está semeando para quê? Onde é que você está gastando o teu tempo? Onde é que você está investindo? O que você está plantando? Se você quer um resultado de ser um homem e uma mulher mais parecido com Jesus, você tem que pensar nisso que você está semeando. É isso que ele está dizendo. Cristão espiritual, nós vamos e devemos entender que a vida é essa semeadura. Você quer conhecer mais a palavra de Deus? Você quer enfrentar as adversidades, as lutas? Você quer ter paz no coração? Eu estava pensando nisso esses dias, né? E até na reunião de oração lá na casa do Fred e da Jenny, eu comentei essa semana passada, assim, qual que é a diferença entre um cristão e um não cristão? O cristão paga boleto? Paga. O não cristão paga? Paga. Tem imposto para ambos? Tem. Né? O não cristão, ele tem alegria na vida? Tem. O cristão tem também? Tem. Mas o crente, ele tem dificuldade? Tem. O não crente tem. Então qual que é a vantagem de ser cristão? E ali conversávamos sobre a alegria da salvação, sobre a paz que excede todo o entendimento. Ah, mas eu quero essa alegria. Eu quero essa paz que excede as adversidades. Está semeando para isso? Semear dá trabalho, mas é isso que a gente precisa fazer. Nenhum agricultor planta espinho esperando colher fruta, não é verdade? O que a gente tem semeado? A vida que nós teremos amanhã, ela está sendo plantada hoje. Ela está sendo plantada hoje. Uma vez eu ouvi uma história dizendo assim, qual que é o melhor tempo para você plantar uma árvore? Foi há 30 anos atrás. Hoje, na hora do almoço, procurava um lugar para parar o carro, tinha uma árvore bonitinha, eu vou parar aqui embaixo. Mas ela não foi plantada ontem. O que é que a gente espera? O que é que a gente quer receber de Deus? Essa é uma pergunta a ser feita. A segunda é, o que é que eu tenho feito para buscar isso? Mas caminhando para o final, irmãos, o texto nos apresenta ainda uma quarta lição, baseada nos versos 9 e 10, que diz que o cristão espiritual ele não desiste de fazer o bem. Ele não vai desistir de fazer o bem. Versos 9 e 10, leia na sua Bíblia, o texto diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. A vida espiritual, ela cansa também, muitas vezes. Às vezes você vai fazer o certo, você vai ajudar uma pessoa, você vai servir a Deus, mas às vezes parece que nada está fazendo sentido. Às vezes você vai pensar em desanimar, mas o texto está dizendo aqui, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E o texto fala também, no verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Aqui gera uma ideia de dependência de Deus, e aqui eu queria dizer algo para você. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você buscar fazer o bem, se você buscar crescer no conhecimento da palavra, na vida com Deus, eu quero dizer algo para você, mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. Você crê nisso? Deus recompensa essa fidelidade silenciosa. Ele age no tempo certo. A gente vai ler daqui a pouco um versículo que eu não vou ler agora, né? Mas a Bíblia diz que nada que nós fazemos é em vão. A gente faz para Deus. Percebe? Então a gente precisa entender que essa fidelidade constante ela vai valer mais do que momentos, né, ocasionais de um entusiasmo espiritual. O chamado que Paulo tem aqui aos Gálatas nessa sessão, ele está dizendo, faça o bem a todos, ele está dizendo, busque, ajude, esteja envolvido na vida do seu irmão. Porque a igreja, meus irmãos, é uma bênção quando a igreja age de acordo com a vontade de Deus. Porque aquele que semeia para a carne vai colher corrupção. Está cheio de gente hoje aí curtindo a vida doidada. Vamos liberar geral. Aí quarta-feira de cinzas, vamos se arrepender. Isso não é arrependimento. Isso é brincar com o pecado.
Isso é zombar de Deus. E esse texto está dizendo, de Deus não se zomba, porque aquilo que você semear, aquilo você vai colher. Aquilo que você está plantando, aquilo você vai colher. O que é que eu estou plantando? Pergunte para você mesmo. O que é que eu espero? O que é que eu gostaria de fazer? Eu quero ver a ação de Deus na minha vida. Aí domingo de manhã a gente vem na escola dominical porque está frio. Eu sei que tem gente que não pode vir, não é indireta para ninguém, mas aí tem reunião de oração. Não vou não, porque estou cansado. Aí no outro dia, não vou não, porque tem jogo do Corinthians. Ainda que quando é o Corinthians, ainda vai lá, né? Mas eu vou aqui ler a Bíblia. Mas eu não estou com vontade. Eu vou dar uma ligada para o meu irmão, vou falar com ele. Eu vou me envolver. Não. O que é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos plantando? Como é que eu estou vivendo a vida? Se o apóstolo Paulo está dizendo que uma das medidas para medir aqui a minha saúde espiritual é a forma como eu me relaciono com os meus irmãos, como é que eu valorizo a vida do meu irmão na minha vida? Irmãos, uma vez uma irmã ficou brava comigo, há muito tempo atrás, porque ela chegou para mim e tinha acabado, acho que uma escola dominical, e puxou o meu braço e falou, pastor! E pelo tom já falei, lá vem. Precisa ligar para a irmã fulano de tal. Nem sabia se eu tinha ligado ou não, né? Mas você precisa ligar. Falei, por quê? Faz 3 semanas que a irmã não vem aqui. Eu falei, eu preciso ligar. E você também. Você já ligou? Virou as costas e me deixou falando sozinho. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? De Cristo. Como é que anda a espiritualidade da minha vida? A verdadeira espiritualidade. Irmãos, ela não aparece apenas nos cultos, não, mas é na vida diária. É na vida diária da igreja. Uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus, e é esse o desejo que nós temos, e a nossa igreja é essa comunidade de pessoas que cometem pecados, mas que existem relacionamentos aqui, e eu falo com conhecimento de causa, e não estou falando do meu relacionamento com alguém, estou falando entre irmãos, de uns que apoiam os outros, senão dá a impressão que a gente está falando da gente, né? Mas existem relacionamentos verdadeiros aqui, existem pessoas que estão cuidando umas das outras. Agora, a gente também tem que lembrar que o agricultor ele tem que ser intencional, né, na semeadura dele. Nós estamos fazendo isso? Porque uma igreja assim é uma igreja onde os caídos vão ser restaurados com mansidão, com esse espírito de brandura, de ternura. As cargas vão ser compartilhadas. Como é que está a tua vida? Você está cansado de tanto carregar os seus fardos? A vida é vivida com consciência dessa semeadura. Ninguém vai desistir de fazer o bem. Porque na hora que você começar a desanimar, eu vou desistir, o teu irmão vai bater no teu ombro. Fala, que isso, irmão? Levanta. Jesus está com a gente aqui. A crise está aí, mas Ele vai dar vitória. Ele vai abençoar. Você quer viver isso? Você tem vivido isso? Você quer viver isso? Seja uma bênção aqui. Que Deus transforme e continue transformando as nossas vidas, a nossa igreja. Onde a graça não é apenas pregada, meus irmãos, mas é vivida diariamente. Que a gente possa viver isso. Para que o mundo veja Cristo olhando para cada um de nós. Você quer isso para a tua vida? Eu sei que nós teremos mais alguns atos hoje, dessa noite aqui, mas eu queria pedir para o Neto trazer o pessoal à frente para a gente cantar essa música de novo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, porque ela expressa bem o que nós vamos orar pedindo a Deus agora. Fecha os olhos, vamos pedir essa bênção para o Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos exorta sobre a forma como nós lidamos uns com os outros aqui. Somos pequenos, fracos, falhos, mas contamos com a graça da tua presença. Contamos com a graça, Deus, da oportunidade
de abrirmos a palavra do Senhor aqui, de termos essa liberdade de meditar na palavra do Senhor, que nos ensina sobre a importância da semeadura, de semear para o Espírito, de buscar uma vida com o Senhor, ó Deus, de maior profundidade, de maior intimidade. Ajuda-nos, ó Pai. E que sejamos uns bênçãos na vida dos outros, e que não estejamos aqui simplesmente buscando, ó Deus, o que muita gente tem buscado em muita igreja hoje, apenas uma boa palavra para voltar para casa, sentindo-nos bem, estou feliz hoje. Sim, isso é verdade, quando nós buscamos a Tua presença, porque é a Tua palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, de que é a Tua presença, como Davi diz, outro bem eu não possuo, senão somente a Ti. Mas que possamos aqui levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo, Pai. E que façamos isso para a glória do Teu nome. Receba esse louvor que será cantado como uma oferta pessoal de cada um de nós diante do Senhor e nos abençoa sempre com a Tua presença. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ó Pai, continue derramando a Tua presença. Esse é o nosso querer. Que o Senhor continue derramando, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos, ó Pai, e da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor continue guiando as nossas vidas. Se o Senhor, ó Pai, por um instante deixar de olhar para nós, nós não temos condição de continuar vivendo e existindo. Estamos aqui porque o Senhor é o nosso bom pastor, é o nosso Pai amado, ó Deus, aquele que nos adotou como os Teus filhos amados. Estamos aqui porque andávamos, ó Pai, desgarrados e perdidos, como uma multidão que antes nem povo era, mas agora nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, que sejamos nós, ó Deus, os homens e mulheres, imbuídos aqui, ó Deus, da necessidade, da vontade de glorificar o nome do Senhor. Que sejamos assim, ó Pai. Para isso, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo que habita em nós nos faça andarmos assim como o Teu Filho Jesus andou. Vivermos como Ele viveu, ó Deus, e que façamos isso para fazer o Senhor, ó Pai, se alegrar, para mostrar que nós somos agradecidos por tudo que o Senhor já fez na vida de cada um de nós e certamente continuará fazendo. Sejamos este povo, ó Deus, que se reúne como igreja e que continuemos louvando, adorando e bendizendo o Seu santo nome. Nós agradecemos, ó Pai, por esse momento de culto, pedimos uma semana abençoada e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor. Amém. E agora, povo do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a presença e o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém.